nos encorajar nós a submeter nosso testemunho na website boston.gov. Se nós temos perguntas para apresentar hoje, nós podemos pôr as perguntas na chat hoje e que as perguntas estão aparecendo na site web Tarefa Força. Propósito hoje é para responder para tudo perguntas na Força Tarefa, é só para receber os comentários sobre treinamento de contra racismo implícito. Para saber mais tudo comentários é respeitado, não te pedi mais bota fala com respeito e testemunho também primeiro para aqueles que entrega ou põe seu nome 20 horas em antecedência. A sessão pública ser abrido de tempo apropriado, de tempo acordo que do tem. Então, por favor, nota, não creio que tudo alguém para fala tem aquela oportunidade para não tentar então não te dá prioridade para aqueles que tinha oportunidade para falar. Por favor, levanta a mão naquele testemunho que você quer provenir e usa aquela oportunidade para expressar a cabeça. Não creio, a vida continua a escolher que as mesmas pessoas para comentar. Comentários é limitado, está limitado para 2 minutos, para tudo alguém pode compartilhar seus sentimentos. Então, continua, por favor, pensa no ritmo de os comentários, para pensar na coisa que intérpretes têm que fazer. Então, antes que continuar, não creio dar introdução sobre Tarefa Força, coisa que Tarefa Força está fazendo. Na 12 de junho, então, presente de Walsh, Walsh fazia projeto, reforma sobre polícia de Boston a respeito de câmaras corporal e treinamento para polícia, para reformar as políticas e para fortalecer as co-op force. E Força te apresenta recomendações para presidente de Walsh nas 60 dias. Introduzir, nos apresenta as tarefas, membros de Tarefa Força. Meu nome é Javier Flores, a minha é advogado aqui na Boston. A minha é residente de Boston e membro de secretário de Fair Housing. Então, ali também é Marie Saint Lafleur, ela é representante do estado de Boston. Eddie Crispin é membro de Polícia de Boston, MAMLEO. Jamal Crawford é residente de Boston e adventista. E Wayne Budd, ele é advogado dos Estados Unidos do Distrito de Massachusetts. Antes que não fazer testemunho de pessoas, não creio fala de importância de tema. Contra racismo implícito.
bota é um comportamento que bota comporta a cabeça sem racismo, sem preconceito e mal-entendimentos, por modo que os mal-entendimentos podem causar impacto na maneira que bota fala com pessoas e comunica com pessoas. E tudo que os preconceitos pode a respeito de religião e orientação sexual, e que ele pode ter um impacto significativo sobre comunidades. E alguns demográficos, por exemplo, a polícia aprende pessoas na rua, pode ter impacto no que intercâmbio com polícia, e que lá pode ter impacto naqueles momentos de uso de força e percepção de ameaça. Então, naturalmente, age sem preconceito é essencial para prevenir injustiça entre polícia e minorias na comunidade. A razão que é um motivo primário, Pomori tem evidência que contra preconceito implícito então 47% de pessoas prendidas já dupla membros brancos e 49% de população, mas só 27% de pessoas prendidas. E coisa que é conhecido é interrogas na rua, polícia de Boston, Departamento de Polícia de Boston, informação mostra que 70% de IFOs envolve 70% de pessoas de comunidade, pessoas negras. Então, pessoas que... Então, Departamento de Boston, de Polícia de Boston, cada considera racismo ou etnicidade, cada considera que as coisas, menos que ela liga aquela pessoa para crimes ou outro ações de comportamento. Então, decisões de polícia devem ser baseadas no fato, que pode ser baseado nas características da pessoa ou demografias de pessoa. Infelizmente, então, assunto de contra racismo implícita e às vezes aquele individual que sempre sabe, mas seu comportamento é julgado de aspectos assim contra racismo. Nos últimos 5 anos,
departamentos na país, 69% de pessoas estava envolvido no treinamento treinamento contra racismo implícito. E esse treinamento tenta identificar áreas que pessoas têm que trabalhar contra racismo. Infelizmente, depois de 5 anos de treinamento, é difícil de avaliar que resultados de treinamento de implícita, treinamento contra racismo implícito. É difícil saber qual que é os resultados. Pesquisas já mostram que esse tipo de treinamento que mostra que tem impacto suficiente. BPD te fornece esse treinamento, mas tu tem que avaliar que tipos de mudanças que tu tem que considera na nossa comunidade. E possibilidades, modo que não pode reformar esse treinamento, tipo de treinamento que nos usa no tempo atual. Outra opção é introduzir antirracismo treinamento e que lá em tempos recentes que ele é mais um treinamento mais atualizado nos tempos recentes ou membros e que lá ajuda membros na comunidade e polícia evita comportamento que mostra preconceito, racismo. E não creio aumenta aquele treinamento para a polícia e certifica que polícia negra de cor te ajuda para ajuda nesse impacto e produz uma oportunidade para e talvez outros membros de tarefa podem adicionar comentários. Obrigado por aquela introdução e participantes que querem fazer comentários. Meu nome é Marie St. Fleur e minha residente de Dorchester. E queria deixar qualquer comentários e racismo tem seu impacto na comunidades de cor e que lá tem demonstrado na informação que tu tem e eu creio houve mais sugestões de nós, maneiras que tu pode ter impacto no sistema e pode implementar mudanças para reduzir esse problema na comunidade de racismo no departamento de polícia. Tem outros membros de força-tarefa que querem fazer um testemunho. Eddie Crispin apresenta-se boca aberta. E boa tarde, meu nome é Eddie Crispin e presidente de
secretário de minorias. E não queria enfatizar que é eficaz de só algumas horas de treinamento nesse assunto de treinamento contra preconceito implícito. É importante que para a polícia te reconhecer modo que seu comportamento tem impacto na comunidade. Ok, não queria dar oportunidade para pessoas dar seus comentários a respeito de treinamento que pode reduzir comportamento contra preconceitos ou treinamento contra preconceito ou racismo e outros assuntos que falta. Então, usa aquele sistema menu para levantar a mão. Não creio, lembra tudo alguém, não creio, limita comentários para tudo alguém tem oportunidade para participar e para tudo alguém poder apresentar esses assuntos que eles creem apresenta, essas preocupações. Na absência de alguém que levanta sua mão, então esse tipo de treinamento contra racismo e tem peritos no país que têm dedicados essa cabeça para estudar apresentação de esse treinamento contra racismo. Já não toma um estudo para hoje acusar que outros departamentos de polícia estão fazendo e para identificar quem que faz treinamento eficaz, quem que prevenir que esse treinamento eficaz e coisa que aquela informação de pesquisas está informando. Já não identifica peritos nesse assunto, nessa área de estudo. Um residente que é um X-residente de Boston, que mora na Califórnia, e flama é importante que a pessoa tem que ser tem que certificar motivos para envolver ou fala com pessoas na comunidade deve ser baseado na evidência. Então, aquele envolvimento, aquela comunicação deve ser baseado na evidência. Como às vezes certos pensamentos ou às vezes guiado por preconceito. Às vezes, horas que a gente fala com a polícia, essa flama é que tem preconceitos direto, claro. Então, às vezes, a maioria de pessoas é que está reconhecer seu próprio preconceito. É que uma coisa claro. E
então ajuda a modo que eles podem falar com pessoas, comunicar com pessoas, e baseado naquelas pesquisas que não fazer, e não querer treinar, modo que eles podem reconhecer se comunicação com pessoas na comunidade. Para mais que não treinar polícia e ajudar a reconhecer, modo que esta fala com a comunidade, que ela te ajuda com esse assunto de preconceito. Que ele é uma oportunidade para não ouvir de pessoas de comunidade para ouvir recomendações ou de comunidade para não fazer uma solução. É crítico para não ouvir as recomendações de comunidade para ajudar-nos. Ok, Cassie Quinlan. Nunca saber se nós temos testemunho escrito, mas começa com a história, me é mais familiar com aquele lado branco de preconceito, e às vezes por tem bons treinamentos Irish, tem valor de silêncio e só fazer bom trabalho sem fazer comentários. E gosta de, às vezes, preconceito que te mostra tudo na coisa que pessoas te falam. Um condutor de um ônibus vai para uma igreja negra e no início foi difícil ficar acostumado de que as pessoas negras que bem entram no ônibus, maneira de fala. Então foi difícil ficar acostumado de que esse tipo de meninos. E foi condutor de Roxbury para Charlestown. E cima que cada pessoa bem na bus e fala com alguns e faz anúncio que põe 2 bolsas de lixo e impede que esta usa que as bolsas de lixo. E depois que os meninos saem, que as pessoas saem, tudo alguém agradecendo e despedir pessoas e Mbapa fala com aquele condutor branco e Mbapa fala que ele foi um bom grupo, mas aquele condutor branco fala não, que ele é animais, como foi teu lixo no ônibus. Então nossa experiência foi completamente diferente. Então, se a atitude
Às vezes a nossa cultura branca tá pensa, mas nunca mais de ser perto ou chegado para pessoas, mas às vezes tu pensa, mas tu pode julgar outras pessoas. E um estudo de Harvard fala pesquisa de contra racismo implícito e que funciona. Então, tu tem que ser parte da solução em vez de mandar pessoas coisas que as mesmas de fazer. E em Chicago, uma pessoa na programa e um dos homens falou, tu tem que falar uma coisa contra as gangues, mas uma pessoa tá falando, Chicago tem história de teu racismo no departamento de polícia. Então, tu tem que entender mais que um pedaço do problema. Tu tem que chegar mais perto para entender a situação completa. Então, cria mais amizades entre departamento de polícia. É boa maneira para criar mais confiança na comunidade. Ok, Jamal Crawford te fala sobre pessoa normal, não como membro de tarefa força. Se você já entrega os comentários escrito, que lá é melhor. Mas nunca pode ficar parado. Não pode ficar parado, não. Só uma pessoa. Claire Barker, que tem comentários. Minha observação é sobre ontem, sobre corporal, câmeras na corporal. É essencial para anti-racismo na polícia, departamento de polícia. E você pensa naqueles vídeos de pessoas na comunidade de ajuda chill para mostrar modo que a polícia pode olhar de seus preconceitos. Tudo que os aspectos que nos setor hoje como uma força-tarefa, tudo está ligado. E nos setor procura de justiça e diminuir preconceitos e tem mais ou melhor mais relação igual na departamento de polícia de Boston, na diferentes áreas. Foi uma pesquisa sobre treinamento contra racismo implícito. Sobre
polícia e membros de comunidade. E para hoje, a modo que a polícia aborda diferentes pessoas na comunidade, modo que esta comunica com que as pessoas pessoas negras, menores. E no hoje mais essa comunicação era pior do que as pessoas na comunidade branco. Então, que as câmaras corporal de ser eficaz em ajuda com esse assunto de preconceitos no departamento de polícia. Creio convida outros membros de Força Tarefa para comentar. Creio torna a flama que ele é uma sessão de escuta de força, sessão de escuta. Então, não creio ouvir nos comentários para no hoje acusar que recomendações que nós temos e não creio ser quieto e espera para nós dar nos comentários. Maria está correto. A propósito de reunião é para deixar oportunidade para a comunidade estar comenta e tudo que os resultados está baseado na comentários na reunião, resultados que trabalham para o presidente de Boston. Então, não creio provenir que as recomendações mais direito. Stephen Buckley. Não creio destaca, mas de que as notas é correto, que está na ECRA, e por isso talvez é por isso pessoas até têm problemas, para modo quanto que encalca naqueles 3 botões, é que funciona, mas horas que entra para aquele botão participante, que lá te mostra aquele mão pequenote, onde que a pessoa pode levantar sua mão e comenta. Então, terceira ajudante, terceiro ajudador, se alguém mantém seus comentários breve, limitado. Não terá alguma flexibilidade se aparecer mais pessoas termina seu comentário. Então, vou estar atrás de mudo. Você está uma cunha móvel, então, pode hoje nós. Ok, é boa vez. Gosto que bom. Meu nome é Tasha. Minha pergunta é: que é o juramento que a polícia está tomando a respeito de ser creche
e inclui alguma coisa sobre So Help Me God, e coisa que ela significa. E motivo que essa pergunta que ela é para modo de você fala com diferentes membros de polícia. Então, queria saber se és encorajado para ter uma relação com Deus. E já sabe modo que és pode lidar com o público. E em vez de ser polícia que chega com uma atitude agressiva com a comunidade. Então, aquele juramento, esta toma aquele juramento sério. Já teve oportunidade para falar com outros membros de polícia e eles têm uma atitude de confiança, mega arrogante. Não te aprecia bom testemunho, boa participação, mas que juramento de polícia é fora de assunto hoje. Minha que a polícia, então, que pode responder para aquela pergunta. Então, não creio manter foco na tema de essa reunião. Aaron Davis. Obrigado por essa oportunidade. Então, é um tópico importante e muito apreciado. E algumas coisas que mexem comigo. E um dos pontos que eu ouvi mais cedo fala que a polícia pensa que eles têm preconceito, mas nenhum pensa que eles têm preconceito. E não queria ser aberto para aquela ideia que todo alguém tem preconceitos. Pergunta que entende para força-tarefa, que tipo de treinamento e que força-tarefa você está pensando nela? Quantidade de treinamento, quantidade de treinamento fazido e treinamento para que você está tomando dianteira e pensando naquela, e tu começa lá para cima. Tu começa com pessoas que você está tomando dianteira. Você está pensando em alguns tipos de treinamento de que lá? E você está pensando que as outros novos ideias de treinamento, além de treinamento de preconceito, contra preconceito implícita? Tem outras opções que está disponível, então só alguns pontos para pensar nele. Já não tem material de
Departamento de Polícia de Boston e já não entende, mas um treinamento de 2 horas é suficiente. Jake Laidloff. Sophia Carlton. Minha comunicação com a polícia de Boston tem que ser limitado, mas vez estava com o meu marido, isso está conduzir e isso está toma direita na rua e polícia parar e meu marido responder de modo que era muito suave, para ele estava com fome e aquela comunicação que era muito suave. Mas mim, como imigrante, me estava preocupado, mas meu marido era branco, então ele que estava preocupado. Mas se ele era de outra raça, talvez seja diferente. E modo que tu pode treinar polícia que na situação assim, que os resultados ser igual. Se crê você com alguém que é de uma raça ou de raça branca. E que ele é exatamente coisa que nós está falando a ele. Como de que os pensamentos de racismo implícita na parte de polícia. Não creio que tudo alguém entende que treinamento de contra racismo implícito te significa. Para morrer alguém que te entende. Ou é horas que alguém tem o preconceito contra alguém, mas é indireto, é que claro. Então, muita acha que a comunidade te beneficia também se esta entende exatamente o que treinamento contra racismo implícito te significa.
Pamodi a polícia tá pôs sua vida na risco e profissionais de saúde tá tomar risco todo dia e tá beneficia a comunidade se eles têm esse tipo de oportunidade ou reconhecimento para saber exatamente que preconceitos que alguém que está reconhecer significa. Não está tenta identificar que os treinamentos de contra racismo e posta põe na website. Eu queria relembrar que pessoas na laptop, você na laptop, você tem que levantar a mão e se você no telefone, você tem que colocar estrela 3 para dar, para dar comentários. Chad Fletcher, foi próximo. Em tudo que é trabalho que Mijan aplica para ele, tem uma série de perguntas. E é só perguntas sobre comportamento, mas perguntas sobre situações ou comportamento. Se uma situação está surgindo. Então, tem perguntas que, na exame, que polícia tem que mestre toma naquele exame para ser polícia, que te indica ou dá ideia que pode determinar se aquele polícia tem preconceitos. Que te indica nas respostas naquele exame se ele tem alguns preconceitos. Então, tudo só da polícia que é candidato para o departamento de polícia, eles têm que completar parte psicologia baseado na psychology e depois esta hoje depois esta hoje tem a sessão com counselor se depende de suas respostas no exame e alguns já junta com essa reunião, tem alguns desafios a respeito de tecnologia e não creio dar intérpretes uma oportunidade para dar instrução. Intérprete vietnamês.
Olá, que é Rochelle, nossa intérprete cabo-verdiana. Se nós mestre de áudio na crioulo cabo-verdiano, então, por favor, chama para 617-675-4444. Código de acesso é 548-211-110-97-33 e calca naquele botão asterisco no lado direito no teclado numérico e favor desliga o som nesse evento principal. Obrigado. Só um lembrete para onde não criar serviços de interpretação, por favor, fala devagar, mais devagarinho e claramente. No lado direito na ecrã, não creio que multimídia e a reunião pode ser acesso na Zoom e identificação de reunião em 964 5353 6839, senha é 151195. E tudo que está ali como na assistência, o microfone está ser na mudo. E o microfone está ser acinzentado. Se você está a ouvir, então calca naquele ícone de microfone. A hora que o nome está chamado, está escolhido, então põe a mão naquele ícone de tem três pontos e depois e calca estrela 3 e bosta no telefone, bosta ouvir 2 bips e depois vou poder dar o testemunho. Lembra, essa reunião está a ser gravado, então o testemunho, os comentários a ser gravado também. Antes que de receber comentários com aquele participante de reunião, se tem comentários, pode falar. A minha residente de Dorchester e defensor pública. Gostava de acrescentar nessa conversa. Mesmo com o treinamento treinamento contra racismo, preconceito, mesmo com aquele treinamento, então que ela inclui responsabilidade de que as pessoas que têm aquele treinamento e mesmo que pessoas tenham aquele treinamento, esse cara era responsável por essas ações, mesmo que as ações vá contra de que as ideias de contra o racismo. Horas que todo dia, horas que a polícia para pessoas ou fazer coisas, a polícia está fazendo coisas que caça direito contra certas pessoas na comunidade que ela causa trauma. Então,
para considerar treinamento, tu tem que analisar se aquele treinamento está funciona. É que só a polícia que está contribuir que esse processo, é juízes, advogados. Então, tu tem que analisar tudo que é passos de processo. Então, tem alguém na comunidade negra, havia um jornalista e outros casos de pessoas na comunidade negra que já estava parado de polícia sem motivo e inigualdades que essa mostra com a polícia que quisera que essa age sem essa age com preconceito. Não tenta fala ou abordar sobre aquele assunto de responsabilidade de que tem treinamento. Michelle Simons. Obrigado por considerar esse assunto importante. Tive uma outra pergunta sobre treinamento contra racismo. E uma coisa que já sabe, mas treinamento é facilmente esquecido. Nunca crescer, fala sem respeito, mas às vezes é só uma coisa que tá fazendo só para fazer. Só para falar, mas já não faz e depois pessoas continuam a para frente, de esquecer. E minha pergunta é, horas que a polícia é contratado com o departamento de polícia e se o departamento bate a pergunta família, pessoas na comunidade, outros amigos, sobre característica de aquela polícia, que tipo de pessoa que aquela pessoa é, e em termos de saúde emocional, psychological issues de aquele alguém.
Só para falar, é só 2 horas de treinamento que no PD, Departamento de Polícia está fazer. É só que lá que já não apoia na nossa recomendação no Departamento de Polícia de Boston. Kenya? Não queria fazer comentário igual de que outra pessoa. E esses treinamentos, mesmo que é tudo anual, é suficiente. Se não se vai naquele caminho de fazer esses treinamentos, modo que não te mide modo que não te mide quão eficaz de que esse treinamento é. Modo que não te pode saber, mas esse treinamento só te funciona. Modo que não pode achar especificamente coisa que não se treino ou dá treino na ele. E modo que não pode ter acesso para aquela informação depois, ou resultados de aquele treinamento depois. Então, depois que polícia, por exemplo, te responde para uma chamada, e depois de aquela situação, ou aquela situação que se responde na comunidade, depois de ser uma avaliação com perguntas específicas com a polícia, modo que eles tratam aquela situação para fazer aquela avaliação de seu treinamento. Mas não tem que hoje outras maneiras de além de treinamento, para modo às vezes pessoas já saber, é sabido, já saber modo que esta responde para as perguntas, se esta pensa que aquela polícia age de modo sem preconceito ou com preconceito. Então, é possível que não pode hoje naquele feedback, mas no mês de hoje na outras maneiras ou outras medidas, além de esse tipo de treinamento para avaliar a situação.
outra recomendação é fazer um teste de associação implícita que pode fazer antes, durante e depois de treinamento. Por modo, se você tem meta na mente para hoje, mas se coisas, esse treinamento só funciona, então é difícil de medir os resultados. E hoje, naquele treinamento que Boston, Departamento de Polícia de Boston, está fazendo, e que tem a informação que está na website. Então, outra opção é se horas que polícia está hoje, outro polícia, seu colega, trabalha com preconceito, talvez chega para ele e destaca seu comportamento. E se não, aquela pessoa que hoje aquele comportamento de ser responsável também. Então, talvez é outra sugestão ou recomendação que nós podemos fazer. Aaron Davis tem outro comentário? A outra sugestão é para continuar a criar aquela responsabilidade, para realmente certificar que a polícia realmente cria esse tipo de treinamento. E, para modo, que tenho certeza se tem polícia que crê que esse tipo de treinamento, mas está serve bom se departamento de polícia ensina pessoas, a polícia que está aberto para, por exemplo, ser perito nesse assunto ali. Então, para ser só alguma coisa que está mandado para pessoas a fazer, mas é para modo eles realmente querem fazer esse treinamento. Nos tenta hoje cozer que outros departamentos de polícia na tudo Estados Unidos de América que se está fazer a respeito desse treinamento e identifica quem que se está tendo sucesso e e hoje que os resultados de informação e cozer que se está fazer com que os resultados.
Incre lembra tudo alguém que lembra tudo alguém que bons comentários e boas respostas te ajudando a dar resultados de reunião para o presidente de Câmara Walsh. Então, por favor, nos dá os comentários para tu incluir tudo aquilo lá. Então, é bom para também para dar treinamento para a comunidade na modo que esta comunica com a polícia também. Então, é comentário de X polícia de cidade de Boston. Então, Eframa que te acredita, mas treinamento é a única resposta. Modo que do poder, modo que do poder determina preconceitos de pessoas. Por modo ele teve uma experiência muito traumático que causa trauma, tego e tem esse trauma, e aquela pessoa que causa trauma tego e nunca ele nunca toma responsabilidade para ser ações e departamento de polícia nunca põe aquela pessoa tem responsabilidade para essas ações. Então, a pergunta é, modo que nós está abordar esse treinamento, modo que não determina se pessoas têm esses preconceitos ou continuam a ter esses preconceitos ou não. Do tem que, hoje, além de treinamento de contra racismo implícito.
Então, tá chamar a senhora se tá fala de duas coisas, de que contra preconceito implícita também tem que ele treina que os problemas que existem não só fora do departamento de polícia na comunidade, mas dentro do departamento próprio. Então, tu tem que diminuir aquele e propósito para fazer aquilo é diminuir diversidade no departamento de polícia e que ela te causa, te continua a fazer um problema cíclico. Então, e por isso não queria fazer esse treinamento de contra racismo. Também, essa fala de assunto cultural também, que tem falta de diversidade na Boston, o Departamento de Polícia de Boston, tem necessidade de aumentar a diversidade naqueles níveis de superintendentes, que os níveis mais altos, cargas mais altas, e que ela também tem que ser abordado também, ou considerado também. Ok, você tem que saber, modo que você está começando, antes que você pode terminar. Então, na situação de essa senhora que estava X membro de polícia, ele perde seu trabalho sem motivo. Então, eu falo, diversidade é uma boa ideia, mas menos que o sistema te muda, você pode manter que é bom polícia. Então, você tem que começar, talvez, hoje que personnel files, que é mesmo a informação que você usa para contratar, que é polícia, para hoje, modo que esses preconceito, onde que está nessas ideias de preconceito. Tati é uma pessoa assim, uma Brenda, no dia que já fala, tu tem que tornar perguntas ou tornar convidas para dar mais, ainda mais comentários. Para modo de ser situação que ela enfrenta como polícia.
Uhum. That was a rude awakening. To Brenda's point, I too left the job with a clean record, but I ended up being forced to because of an incident that took place. It is what it is in life. Tem outro testemunho, comentário de polícia reformada e que flama depois de 30 dias ele foi cumprimentado com língua que era que espantal e flama mulheres com negras que pertencem para ali e ele vai para três supervisor, hispânico, dois afro-americanos e es para botem uma carreira longa, botem que escolhe boas batalhas. E foi ameaçada e com aquela polícia que se está treinando e ele flama que sem avaliação era determinado para morte na coisa que está falar sobre ele e se crê fica com aquele trabalho. Então, o departamento tem história de aquele pensamento que se boa branco, boa que direito. If you're not white, you're not right. Então, tem bons polícias que estão lá, mas tem chill polícia que tem que sair de lá, que tem que sair de polícia, tem que sair daquele departamento, eles tem que ser trado de departamento de polícia, modo que alguém pode tratar pessoas de qualquer maneira e que sofre consequências. Que as pessoas estão a agir de modo que eles não têm nem responsabilidade. Então, e aquela polícia sabeba, mas é que está sofrendo por modo de esse tratamento. Então, a Ângela, por isso que boca a chamar, pode identificar que pode identificar horas que a polícia está exibir comportamento preconceituoso. Ok, residentes, se sabe, mas eles têm poder. Por exemplo, se polícia está sabe, mas tem responsabilidade na maneira que ele trata residentes, então
esta comporta diferente. Por exemplo, na Roxbury, há pessoas que têm voz lá. Então, a maneira que essa trata alguém é que tinha responsabilidade. Mas, quanto que os residentes de West Roxbury, que os residentes fala, e essas palavras têm mais poder. Então, a polícia sabe, mas esta tem responsabilidade. Alguém tem certeza, mas esta tem responsabilidade para suas ações. Então, tu tem que achar maneira para que importa não onde que pessoas está. Esta está tratado igual, esta está tratado justo. Que importa parte de cidade ou não onde que esta mora. E vou pôr treinar tiki chata beira café, mas se bocata se quer polícia cata ser responsável para seu comportamento, então e cata funciona. E cata funcionava. Então, nuta Tanisha Sullivan comenta, nuta concorda com todos esses comentários e com certeza nuta abre ou começa uma conversa sobre responsabilidade de polícia e hoje acho mais sobre aquele juramento que a polícia tá toma, não tem que hoje naquele compromisso, para morrer, é verdade, treinamento sem responsabilidade cabal.
Mais uma vez, mulher, essa para enfatizar, mas situações assim, sim, a Brenda já menciona essa história, é muito traumatizado e causa teu dano, e teu vez, canto que ele estava de trabalho na polícia, estava, pedi a ele para ele mudar alguns relatórios, e vez era a situação que acontece na comunidade que alguém dá ter, e naquela comunidade, aquela vizinhança, aquela polícia, aquela mulher que mora na ela. Então, aquele supervisor de polícia manda para aquele crime, aquela cena de crime, para bailar, supervisor, só grava na ele, sanha na ele, grita com ele, e depois aquele supervisor, a atitude daquele supervisor e para pôr a polícia na situação que ela perde seu trabalho. Então, e depois ele prendido, depois de dois polícia que prendeu em frente de seu filho. Seu filho hoje é tudo coisa. Mas nunca ele ouviu que alguma coisa acontece com aquele supervisor. Aquele supervisor já sabe reformar com mais de $200,000 na banco, ou $200,000 de salário cada ano. Então, nada que acontece com a polícia que está fazendo aquilo. Então, sim, tu tem que trado que good old boy, tu tem que traduzir, tu tem que eliminar pessoas assim, memória que não pode fazer aquele treinamento sem traduzir que tipo de pessoas cabale. Ok, testemunho ou comentários deve ser limitado de só 2 minutos. Incrível ser respeitoso, mas incrível deixa que esse tempo li para outro comentário. E o testemunho é muito importante, e nos agradecer boa coragem para mencionar boa história. Comentários de Javier Flores e Flama concorda, mas treinamento sem outras medidas catachiga. Então, ele espera mas outras medidas de ser considerado também. Eu tenho só 2 minutos, mas testemunho é só 2, limita para só 2 minutos. Como eu disse, tem tempo limitado. Minha mãe está sentindo insultado por mal de aquilo.
Então, o comentário de Cassie é que às vezes preconceitos às vezes está considerado só que suspeitos que se lida com ele, mas tem outro a comunidade tem comunidade completo que é parte daquela solução, ou parte daquela situação que tu tem que levar em conta. Às vezes, já ouvi pessoas que gostam de polícia comunitário, mas do que pode ser rigoroso demais. É que só que suspeitos em que preconceito está envolvido nela. Então, outro comentário mencionamos é que só mudanças que tem que acontecer fora do departamento de polícia, mas mais uma vez é dentro de polícia tem que considerar que as diferenças culturais para o treinamento que compor cultura de departamento de polícia de Boston. É só um passo, mas tu tem que fazer alguma coisa diferente e o dia já manda um teste que ele usava quando que ele era polícia no militar. Obrigado, reunião já finda.